Quanto maior o alto-falante, mais SPL você vai ter. Será mesmo? Ou depende? Como eu falo para vocês, na maior parte das vezes, no som automotivo, a maioria das respostas é depende. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo a diferença entre polegadas, tanto no grave quanto nos médios, tá? Isso é muito importante na hora de você escolher o alto-falante para o seu sistema, porque tem diferença tanto na sonoridade quanto no espaço do seu carro. Então, fiquem até o final do vídeo que vocês vão descobrir exatamente como fazer a escolha certa para o seu sistema. Eu me chamo Isaac e esse é mais um vídeo aqui do canal The Bass. Vamos começar com subwoofer, né? Grave, é o que a gente gosta, é o gravão, né? Qual que é a diferença? Atualmente a gente tem graves aí de 8 polegadas, 10, 12, 15, né? Subwoofer borda de borracha. Tem até 18, mas 18 é bem raro, é só a galera do low bass mesmo que curte. Já eu vou explicar para vocês por que só a galera do low que curte, né, os de 18. Mas vamos entrar ali no assunto entre o 8 polegadas até o 15, né? Grave de 8 polegadas e 10. A diferença maior entre os dois, quanto menor o alto-falante, mais o cone dele vai ser leve, né? Então ele vai conseguir reproduzir uma resposta rápida, ele vai conseguir se mover mais rapidamente. Isso vai facilitar nas frequências altas, né? Então, por exemplo, o grave de 8 polegadas e o de 10, eles vão ser quase seco, né? A resposta que eles vão ter melhor vai ser na região seca, né? Aquele grave pancada, aquele grave firme. Pouca gente do trio goiano gosta disso. Ele vai se encaixar para a pessoa que quer um sistema com muito pouco espaço. Já eu explico isso para vocês, beleza? Mas essa é a diferença. O de 8 e o de 10, eles são um pouco mais seco. Eles puxam um pouco para a região seca, né? Até mesmo os de 10 polegadas que tem aquela borda um pouco maior, né? Que a gente tem exemplo da Zeta, por exemplo, que tem os de 10 polegadas com a borda maior, o da FB Audio, né? Que tem a borda também maior, tem um pouco mais de X-Max, né? E isso deixa ele um pouco mais macio, tira um pouco da sequidão dele. Então ele trabalha um pouco nas duas propostas, mas só que ele não fica tão bem na parte macia, porque ele ainda é um 10 polegadas. O cone dele não tem o peso suficiente, né, para gerar aquele peso no grave, né, quando o grave vem aquele grave pesado das frequências baixas. Então, é isso que acontece no grave de 8 e de 10 polegadas. Passando para o de 12, o que diferencia o de 12 polegadas desses outros dois, né, de 8 e de 10, é que ele é o meio termo. Então, 12 polegadas ele não é nem tão levinho que nem um de 8, mas também não é tão pesado que nem um de 15. Então, acaba que o de 12 polegadas ele responde bem tanto às frequências mais altas, né, quanto às frequências mais baixas. Ele não deixa de ter o peso. Então, digamos que o de 12 ele é o mistão, ele é o tenta fazer tudo, né? Então, por isso que ele é o mais utilizado atualmente, né? Muita gente utiliza o de 12 polegadas. Mas o erro das pessoas é tentar fazer o de 12 polegadas ter o resultado de um de 15. Às vezes a pessoa quer o resultado de um de 15, mas escolhe o sub de 12, porque não sabe a diferença. Que eu vou te mostrar agora, que é a diferença do de 15 polegadas. O de 15 polegadas, ele é o sub que tem mais área de cone aqui entre esses, né? Diferença de praticamente o dobro. É quase o dobro de diferença entre um sub de 12 para um sub de 15. Vou mostrar para vocês nesse vídeo também sobre isso. Não se compara a polegada, tipo, é 12 polegadas, para ter o dobro de área de cone tem que ser um alto-falante de 24 polegadas. Não é assim, tá? Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês como é que faz essa comparação. Mas voltando ao assunto relacionado aqui ao de 15 e ao de 12, né? O alto-falante de 15, ele é pesadão, ele tem muita área de cone, né? Então isso deixa o grave naturalmente mais pesado também. Ele vai locomover mais massa de ar, ele vai gerar mais SPL, isso aí não tem dúvidas, né? Em relação ao de 12. E o de 12 vai gerar mais SPL em relação aos outros, né? Porém, o de 15 precisa de um espaço muito grande para ele se comportar bem. Então, às vezes, a pessoa não tem esse espaço necessário, né? Para montar o de 15 da forma correta. Então, mas essas são as principais diferenças. Quanto maior a polegada, mais pesado o grave fica. Quanto menor a polegada, mais seco ele vai ficar. E vai perder o SPL também, tá? Então, o sub de 12 ali, para ele ter mais área de cone, ele vai ter mais SPL que o sub de 10 e o sub de 8, né?
O sub de 10 ele pode se destacar em alguma região muito isolada, tipo um grave muito seco, sabe? Aquela região mais alta. Ele pode se destacar em relação ao de 12, até mesmo ao de 15, mas é uma região muito isolada que não vale a pena, às vezes, a pessoa pegar um sub dessa forma só para ter um grave bom nessa região, né? Porque é uma região muito isolada. E é raro os casos também, tá? Só se o sub de 10 for muito bem construído. Agora vamos partir para outra questão, que é o espaço, tá? Quanto maior a polegada, mais espaço ele vai precisar. Então isso aí é fato. Não adianta eu querer ter um sub de 15 polegadas num espaço que eu uso um de 10 polegadas, por exemplo, ou até mesmo de 12. Não tem como. Vai ficar muito ruim, vai gerar problema mecânico, né, no sub de 15 e ele não vai gerar o resultado que ele foi proposto a ter. Então, isso aí acaba sendo decepcionante. Às vezes as pessoas se decepcionam com o resultado de um alto-falante porque monta ele da forma errada. Eu acredito que na maioria das vezes é isso, né? As pessoas se decepcionam porque montam ele da forma errada. Por isso que pouca gente utiliza grave de 15. Eu já ouvi falar gente falando que grave de 15 nem toca bem. Então, cara, isso aí com certeza a pessoa escutou um sistema mal montado. Não soube trabalhar com o sub, né? Eu arrisco dizer que para o nosso gosto, né, do trio goiano em si, o de 15 é um dos melhores mundos, né? Por quê? Ele é um grave pesado. A gente gosta de rap, a gente gosta de eletrofunk, né? Que esses dois estilos são graves pesados. É um grave ali mais profundo, né? E o de 15 atende nessa região. O de 12, ele é muito interessante também pra gente, né? Porque o de 12, ele é o meio termo. Então a gente gosta de vários estilos musicais, principalmente na região do eletrofunk, house e piseiro, né? Então o de 12 ele se destaca nessa região por ele ter uma resposta mais rápida. Então vem aquele piseiro, aquele grave mais rápido, o de 12 vai levar uma vantagem, né? Em relação ao de 10 e ao de 8. Ao de 15, talvez, dependendo da frequência, né? Talvez. Região isolada, né? Que nem eu falei um pouco atrás. Mas o de 12 e o de 15, ele é o mundo ideal. Ah, Isaac, quer dizer então que o de 10 e o de 8 não presta? Não estou dizendo isso. Mas, às vezes, é mais econômico e mais inteligente você montar, por exemplo, 8 subs de 12 do que, sei lá, 12 subs de 10 polegadas, 15 subs de 10 polegadas. Cara, você vai gastar com bateria, energia, né? Energia em relação a módulo que eu estou falando, fiação e tudo mais, para alimentar 15 motores, porque o alto-falante ele é um conjunto motor. Então, o sub de 10, você vai ter que alimentar, por exemplo, 15 conjuntos motores ali, né? Para ele gerar o mesmo som que 8 alto-falantes de 12 com o mesmo motor, só que com mais área de cone, ia gerar, né? Então, ele tem uma área de cone melhor e ele ia gerar mais som com menos alimentação, menos bateria, né? Menos tudo ali que ele ia exigir. Ia gerar o mesmo som ou até mais. Agora, relacionado a espaço, né, precisa ser analisado. Então, isso aí realmente é de projeto para projeto. Tem que ser analisado o espaço, tem que ser analisado tudo para ver se vai casar da forma correta e se não vai estar montando uma coisa ali que vai ficar mal montado, né? E gerar um resultado insatisfatório. Agora vamos para a parte de médio, né? A região dos médios ali, os médios de menor polegada, por exemplo, de 6, né? Eles vão gerar uma voz um pouco mais cornetada. Eu acho que vocês já perceberam isso, que eles afinam a voz com maior facilidade, né? Dá para encaixar mais médios ali nos locais, porém ele afina a voz um pouco mais fácil. Por quê? Pela polegada, né? É que nem um sub. O sub menor ele vai ser mais seco. O médio menor ele vai ser um pouco mais fino a voz, né? E o médio maior, por exemplo, de 8, médio de 10, né? Ele vai ter uma voz mais encorpada, uma voz mais bonita, né? Aquela voz mais gorda. O 69 também, por ele ter mais área de cone, né? Ele vai gerar uma voz mais encorpada. Então, poxa, na hora de fazer a escolha da voz, escolhe da forma correta. Faz uma análise. Pô, eu gosto da voz encorpada. Vai colocar um médio de 6? Não. Pô, tem espaço para colocar médio de 8, para colocar 69? Coloca. Porque eles vão ter mais área de cone e vai trazer uma voz mais encorpada. Então, essa é a diferença de polegada entre os médios, né? E médio maior vai gerar mais SPL também, né? Porque tem mais área de cone ali, gerando contato com ar. Então, ele vai gerar mais SPL, mais força, né, para você. Então,
vale a pena escolher um médio ali maior, né? Do que um médio muito pequenininho. Então tem essa questão de diferença dos médios também, tá? 6 polegadas, 8, 69, né? Eles têm essa diferença. Então tem que ser analisado na hora que vocês estão escolhendo os equipamentos para montar o seu sistema de som, né? Faça uma autoanálise. Poxa, como é que eu gosto do médio? Eu gosto do médio ali com aquela voz mais encorpada, eu gosto daquela voz mais agressiva. Faz uma autoanálise, né? E no grave também. Pô, eu gosto do grave mais seco. Ah, eu gosto do grave mais pesado. Como é que eu gosto do grave? Eu tenho espaço? Eu não tenho espaço? Faz uma autoanálise que você vai conseguir montar um sistema de alto desempenho sem ter tanto conhecimento. Não precisa ter um conhecimento muito abrangente, né? Mas precisa ter uma autoanálise. Você precisa conhecer o seu gosto para montar um sistema, para escolher os equipamentos da forma correta. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem a análise de área de cone, que eu vejo muita gente fazendo análise. Dois alto-falantes de 12 polegadas tem mais área de cone que, sei lá, um alto-falante de 15. Tipo, gritante, é o dobro de área de cone. Não, eu vou mostrar para vocês como é que funciona para a gente calcular a área de cone, saber a área de cone que tem disponível ali em cada alto-falante, né? Da forma correta. Vamos aqui para a tela do computador, tá? Aqui é um alto-falante, é o Zeta V15, beleza? Aqui é o de 1300, tá? Esse aqui é o de 15 polegadas. Vamos mostrar aqui para vocês, deixa eu focar aqui, mostrar aqui a relação da área de cone. Área de cone, quando vocês for analisar, vem aqui, ó, procura o parâmetro SD do alto-falante. É isso aqui, ó, que define a área de cone. Tem alto-falante de 15 que tem 804 de SD, e tem alto-falante de 15, que sei lá, tem 815 de SD. Então, poxa, tem diferença de área de cone até nos alto-falantes de mesma polegada, né? Então, a análise de área de cone é aqui, ó, SD, tá? Tem aqui, ó, 804 centímetros quadrados, né? Esse aqui de 15. E vamos pro de 12, né? Zeta 900. Olha aqui, 490. O de 15 é quase o dobro maior do que o de 12. É quase o dobro. Olha só a diferença. Se você pegar um sub de 15 e colocar lado a lado com o de 12, cara, você vai ver a diferença. É muito grande, né? Agora eu vou mostrar para vocês a diferença de um alto-falante de 12 para o mesmo alto-falante de 12, né? A Zeta lançou recentemente o Zeta 950. Esse aqui é o 900, ó, tá vendo? Zeta 900. Ela lançou o 950. Aqui, ó, 490 centímetros quadrados, né? Vai vir aqui agora, bora vir aqui, ó, no 950. Cadê? Tá aqui, ó. 950. Olha a SD dele, 515. Ele tem mais área de cone que o 900. E os dois são 12 polegadas. Então, poxa, isso aqui, ó, tem que ser analisado. Polegadas, se faz análise por aqui, ó, SD, beleza? Então, não errem mais. Dá uma olhada aqui, ó, na SD do alto-falante, vê o que vai ter mais área de cone, né? E faz a análise correta para vocês não terem dor de cabeça, beleza? Aqui é o de 15, a diferença. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, crítica construtiva, sugestão para novos vídeos, né? Pode deixar tudo aí nos comentários que eu vou responder cada um. Essa questão de polegada é muito importante para a escolha de vocês, dos próximos alto-falantes, do seu sistema de som, né? Então, faça a escolha correta para o sistema de vocês. Monta o som na calma, não monta ali tudo nas pressas, que senão é um dinheiro jogado fora. É um sonho que você está montando de qualquer jeito. Então, faz da forma correta, faz na calma, procure um profissional para te ajudar com isso. E busque conhecimento, tá? Não dependa somente das outras pessoas, busca conhecimento para isso. E eu tô aqui para passar um pouco do meu conhecimento para vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, que eu vou estar sempre postando esse tipo de vídeo para vocês. É nóis!